Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar sobre esses últimos acontecimentos desses dias. Nós estamos no início do mês de outubro de 2025 e justamente nesse final de semana está se organizando em Roma o que eles chamam de Jubileu da Vida Consagrada. Então quer dizer que ali estão reunidos milhares de religiosos e religiosas que estão participando de vários eventos organizados por esta igreja sinodal para moldar esses religiosos segundo o pensamento que eles querem implantar. Então isso é muito triste porque, de fato, a vida religiosa é a base e é a estrutura mais importante da Igreja Católica. Porque na vida consagrada estão as pessoas que se dedicam totalmente a Deus e que através dos votos de obediência, castidade, pobreza, essas pessoas se tornam os instrumentos de Deus para a vida da Igreja. Então por isso mesmo que todos os governos revolucionários perseguiram a vida religiosa, destruíram os mosteiros, expulsaram religiosos, como expulsaram, por exemplo, os jesuítas, e fizeram grande terror na vida daqueles que queriam manter a sua consagração a Deus, sobretudo porque os religiosos sempre mantinham uma obediência total ao Papa, enquanto que o clero secular facilmente era manipulado. Então, por isso mesmo é que os religiosos foram perseguidos, por causa da obediência aos papas verdadeiros. Enquanto que agora, eles acabam sendo também a força maior dessa igreja moderna, porque eles têm essa lógica de obedecer, mas é claro que eles não podem manter o pensamento e manter aquela vida que eles tinham antes do concílio. Então quer dizer que tudo é feito para adaptar a vida dos religiosos, principalmente das monjas, das freiras, porque há muito mais freiras e muito mais religiosas do que religiosos hoje em dia. Então essas freiras, com a sua obediência e com a sua simplicidade, elas estão a serviço de uma igreja que elas pensam que é a igreja católica. Então por isso que dá dó, porque os eventos que eles estão fazendo ali agora estão todos focados nessa revolução que está sendo organizada desde o Vaticano II, mas principalmente através de Francisco e agora do seu sucessor, que se apresenta com o nome de Leão. Então veja ali, olha, em várias praças de Roma, o encontro com o tema Compromisso com os Últimos, ouvir o clamor dos pobres. Depois, na Piazza Dom Bosco, o encontro, cuidado e proteção da criação, tutela do meio ambiente. E na Praça Vitório Emanuel, o encontro, fraternidade universal. Então é interessante aqui você veja os encontros que eles realizam ali para juntar os religiosos, são sempre em torno desses três temas que fazem parte da base da nova igreja que eles querem implantar. Então, primeiro, a questão da teologia da libertação, essa coisa, ouvir o clamor dos pobres. Depois, o ecologismo, cuidando e protegendo a criação. E depois a fraternidade universal, que começa com o ecumenismo e termina com a relativização de toda a cultura e também a doutrina da Igreja Católica. E tudo isso vem justamente nesta mesma ocasião que o falso Papa Leão divulgou essa sua primeira encíclica, que na verdade é uma exortação apostólica, com o nome de Dilexite. Então esse documento herético foi divulgado no dia 9 de outubro. Você veja que ele assinou no dia de São Francisco, porque agora eles têm essa obsessão com esse São Francisco
totalmente desfigurado. E essa encíclica herética, que nós vamos comentar sobre ela, vai ser o primeiro grande golpe de Leão XIV para mostrar realmente as suas garras, como nós já explicamos outras vezes, que ele disfarçou muito bem no começo, mas nós já alertamos as pessoas que o discurso dele era ruim. Então, não muda nada daquilo que nós vemos desde João 23. Ou seja, é o corpo místico dessa besta que sobe da terra, como diz o Apocalipse, no capítulo 13, que tem chifres como cordeiro, mas fala como dragão. Então, os chifres do cordeiro representam justamente esse poder sacerdotal, que é o poder da Igreja Católica. Pelo menos eles representam isso. Mas fala como dragão porque a palavra que sai da boca deles é a palavra de Satanás para seduzir e para criar uma nova doutrina que leva as pessoas a pensar que eles estão vivendo ali uma religião, quando na verdade eles estão vivendo uma apostasia. Então tudo isso vem de encontro com o simbolismo dessa festa que nós estamos celebrando no Brasil nesse domingo, que é a festa de Nossa Senhora Aparecida. Então nós já fizemos outras conferências também falando sobre isso, e você pode observar que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela não foi encontrada inteira, mas ela foi encontrado o corpo, e depois, jogando a rede, é que eles encontraram a cabeça. Então, se você for analisar, o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida não foi a pesca, mas foi encontrar a cabeça. Porque nós tínhamos o corpo, mas não tinha cabeça. E o corpo sem a cabeça não presta. Não tem sentido. Eles não iam ter como venerar aquela imagem se não tinha cabeça. Ninguém pode venerar uma imagem de uma santa que não tem a cabeça. Então, isso tem muito a ver com a lógica do que está acontecendo na igreja nos nossos tempos. Porque existe uma sintonia da aparição dessa imagem, por isso que ela ficou conhecida como Aparecida, porque a imagem de Nossa Senhora da Conceição apareceu no rio. Então não é uma aparição de Nossa Senhora que veio ali falar com eles, mas é a aparição de uma imagem que estava ali no leito do rio. Alguém jogou fora e que ficou ali. E eles pescaram essa imagem. Mas pescar a cabeça foi um grande milagre, porque não era uma coisa fácil, num rio grande como aquele, você pescar em seguida. Imagina, a correnteza do rio levaria a cabeça muito mais longe. Mas no mesmo lugar eles acharam, ao jogar a rede a segunda vez, a cabeça da imagem. Então isso é que é impressionante. Esse é o grande milagre, na verdade, de Nossa Senhora Aparecida. E nós, com isso, vemos a situação da igreja. Porque a situação da igreja hoje é exatamente essa, é o corpo, mas nós não temos uma cabeça visível. Por quê? Porque nós não temos na Terra hoje um verdadeiro sucessor de São Pedro, que é a cabeça visível da igreja. E é ele que dá para nós a regra da fé, como diz claramente o documento do Concílio Vaticano I. Então tem muitas pessoas que nos criticam e dizem: o Frei Tiago fala mal do Papa, o Frei Tiago desobedece o Papa. É justamente o contrário. Nós elogiamos os verdadeiros papas, nós nos submetemos numa obediência total a todos os verdadeiros papas, mas nós denunciamos o corpo místico dessa besta que sobe da terra, que é exatamente a nova igreja que apareceu ali para combater a Igreja Católica e destruir a Igreja Católica de uma forma muito mais sutil e de uma forma muito mais eficaz que toda a estrutura da Revolução. Que a estrutura da Revolução trabalha de uma forma uníssona, como um verdadeiro corpo místico. Mas eles perceberam que todo o ataque que eles faziam não era suficiente. Então eles resolveram agir de uma outra forma. Disseram: olha, nós vamos fazer diferente.
nós agora, ao invés de atacarmos a Igreja Católica ou de atacarmos o Papa, nós vamos ter um Papa que pensa como nós. É isso que está no Master Plan ou em outros documentos que foram produzidos pelas sociedades secretas e que foram encontrados justamente por providência de Deus para que nós tivéssemos uma noção do que estava sendo feito para destruir a igreja. Então, você veja a relação das coisas, porque Nossa Senhora foi encontrada no Rio justamente em 1717. E nessa mesma data foi a criação oficial da maçonaria. Então, a maçonaria moderna, criada no mesmo ano que se encontrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E qual o objetivo da maçonaria? Promover a revolução para o advento do reino do anticristo, que na verdade seria o Messias dos judeus. Então a maçonaria é uma entidade secreta que trabalha objetivamente com esse objetivo. E não tem nada mais importante para o maçom do que destruir a sociedade cristã, que foi feita pela Igreja Católica, para edificar essa nova ordem, essa nova sociedade que é feita segundo o molde de Lúcifer. Então tudo isso tem uma relação direta com aquilo que nós estamos vivendo. Nós vemos que essa encíclica herética, que eu diria que é o pior documento que foi produzido até hoje, desde João 23, por todos os falsos papas do concílio. Então essa exortação apostólica de Lex Ite é o pior de todos os documentos. E você pode ler, você vai verificar isso. E ali nós percebemos muito bem que Leão XIV é um homem da teologia da libertação. E todas as ideias que mesmo João Paulo II não aceitou, com toda a sua atitude revolucionária e com toda a sua atitude herética, João Paulo II não chegou a esse nível. E ele ainda tentou, de certa forma, impedir os excessos da teologia da libertação. No entanto, Leão XIV, nessa encíclica, ele mostra que a teologia da libertação, segundo ele, é a própria maneira de ser católico. Não tem outra forma de ser católico, segundo esse homem, do que entrar na mentalidade da teologia da libertação. Por quê? Porque a igreja sempre se preocupou com os pobres. E a igreja sempre teve, desde Cristo, caridade para com os pobres. Uma coisa óbvia. Mas isso não foi nunca o centro da vida da igreja. O centro da vida da igreja é o culto divino. O centro da vida da igreja é a manutenção da verdade. E os pobres entram junto. Estão junto com os ricos. Inclusive tem um salmo que diz que é injusto que você defenda o pobre mais do que o rico. Então veja como é interessante a lógica de Deus. Que em várias passagens da Bíblia se diz que você, como juiz, não pode favorecer a causa do pobre em detrimento da causa do rico. Você tem que julgar os dois juntos, iguais. Porque muitas vezes o pobre é desonesto e o rico é honesto. Então você não pode sempre dar o direito para o pobre, só porque ele é pobre. Porque às vezes ele não tem direito naquela causa. A causa deve ser dada para o rico, porque naquela ocasião ele tem direito, porque aquilo é segundo a justiça. Então quer dizer que a verdadeira justiça de Deus é equidade mesmo entre o rico e o pobre. Então, toda essa manifestação de Leão XIV vem confirmando aquilo que a gente já vem dizendo desde a sua eleição, que, na verdade, é mais um impostor, porque uma vez elegendo o falso Papa João XXIII, toda a estrutura da igreja foi tomada por pessoas ilegítimas. Então essas pessoas ilegítimas não poderiam se tornar cardeais, porque eles não tinham a fé católica. E, não sendo cardeais, eles também não seriam verdadeiros papas. Então todas as eleições foram nulas e falsas. Então quer dizer que hoje, para se eleger um verdadeiro papa,
necessariamente ele tem que ser eleito fora da estrutura do Vaticano. Porque é ali que está a anti-igreja. Não tem como eleger um Papa num ambiente que é contrário ao catolicismo. Então é isso que a gente já vem explicando desde o início. Portanto, a igreja continua como um corpo sem a cabeça visível, apesar de ter a cabeça invisível, que é Jesus Cristo. Por isso que a igreja pode continuar com a sede vacante, mas continuar sobrevivendo. Porque apesar de faltar ali a pessoa do Papa como chefe para governar a igreja e para nos dar o ensinamento da fé, nós temos a cabeça invisível, que é Cristo, que sempre sustenta a igreja. A igreja, então, vai sendo sustentada com a força e com a graça de Deus, para que ela, um dia, possa ter a liberdade de formar um verdadeiro sucessor de Pedro e elegê-lo da forma correta, para que ele possa governar a verdadeira Igreja Católica. Então, foi, de fato, uma coincidência interessante de observar que Leão XIV publicou esse documento herético exatamente no mesmo dia da morte de Pio XII, 9 de outubro, que, por sua vez, foi o último Papa legítimo, válido da Igreja Católica. Então, nessa lógica, nós entendemos por que Pio XII, ele mesmo, ao escrever essa encíclica chamada Mystici Corporis, que é, de fato, o documento mais completo que existe a respeito do mistério da Igreja Católica. Então, Pio XII ali explica muito bem o que é a cabeça visível, ou seja, o que é o papado, para o corpo da Igreja. E é claro que ninguém poderia ser cabeça da Igreja sem pertencer ao corpo. Porque para alguém ser a cabeça, ou seja, ser o chefe, é preciso que essa pessoa primeiro pertença ao corpo, ou seja, que professe a fé católica. Então veja como diz aqui o magistério de Pio XII. O Divino Redentor governa o seu corpo místico de modo visível e ordinário por meio do seu vigário na terra. Então, visível e ordinário, porque pode acontecer um governo extraordinário, como está acontecendo hoje, que Cristo governa a igreja e nos dá as luzes para mantermos a lógica da fé católica, mesmo sem termos um vigário na terra. Mas o modo visível e ordinário pelo qual Cristo governa o seu corpo místico é através do Papa, que é o vigário de Cristo. Ele não podia deixar sem cabeça visível o corpo social da igreja que instituíra. E nem se pense que com o primado de jurisdição instituído na igreja, ficava o corpo místico com duas cabeças. Então quer dizer que tem duas cabeças? Não, porque ele diz, olha, porque Pedro, em força do primado, não é senão vigário de Cristo. E por isso, a cabeça principal deste corpo é uma só, que é Cristo, o qual, sem deixar de governar a igreja, misteriosamente por si mesmo, a rege também, de modo visível, por meio daquele que faz as suas vezes na terra. E assim a igreja, depois da gloriosa ascensão de Cristo ao céu, não está edificada somente sobre ele, senão também sobre Pedro, como fundamento visível. Isso que nós lemos em Mateus capítulo 16, quando o próprio Jesus diz, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então, quando Jesus disse isso, ele não está dizendo, eu vou edificar a minha igreja somente sobre Pedro. E ele também não disse, eu vou edificar minha igreja sobre qualquer pessoa que venha ali e se apresente como Papa. Não. Ele edificou sobre Pedro, porque Pedro tinha fé. E também sobre todos os sucessores legítimos de Pedro, ou seja, sobre todos aqueles que continuam tendo a mesma fé de Pedro. Porque para você ser fundamento da igreja, você tem que estar na fé. Porque não pode existir uma igreja que não seja alicerçada na fé. A igreja não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Então diz, olha, que Cristo e o seu vigário formam uma só cabeça, ensinou solenemente nosso predecessor de imortal memória, Bonifácio VIII, na carta apostólica Unam Sancta, e seus sucessores não cessaram nunca de o repetir. Então isso aqui é impressionante, e isso mostra que
Pio XII, verdadeiro sucessor de São Pedro. Porque aqui ele está citando Bonifácio VIII, nesse documento que ele escreveu chamado Unam Santa. E Bonifácio VIII, como nós sabemos muito bem, é um papa daqueles que os modernos têm horror. Porque é um papa que reafirmou de uma forma muito incisiva a autoridade do sucessor de Pedro na Terra. Então, quando nós falamos de autoridade do papado, nós devemos automaticamente nos remeter a essa carta apostólica aqui chamada Unam Santa. E os modernos têm horror de Bonifácio VIII. Nenhum deles jamais vai citar. E, no entanto, Pio XII cita os papas do passado. Percebe a diferença? Agora, se você lê esses documentos heréticos desses homens aí que se apresentam como papa atualmente, eles só citam praticamente os que estão ali no Vaticano II para frente. No máximo, eles vão dizer alguma coisinha de algum papa do século XX. Mais do que isso, jamais. Então, eles têm horror. Então, se alguém quisesse dizer: ah, não, mas veja aí, Frei Tiago, espere um pouco mais, porque ele nunca falou ex-cátedra. Porque falar ex-cátedra, na verdade, é falar oficialmente. Então, se uma pessoa está falando numa entrevista de modo privado, nós ainda poderíamos dizer que não é ex-cátedra. Mas quando ele fala de forma pública, nos seus pronunciamentos, e mais ainda, quando ele assina um documento com uma proclamação ali de um ensinamento, de um magistério, então é óbvio que ele está falando ex-cátedra. Que isso significa da cátedra, quer dizer, do ensino, né, de alguém que está sentado ali ensinando a doutrina e falando na autoridade de alguém que é constituído como papa. Então, se ele fosse realmente um papa verdadeiro, ele jamais poderia proclamar uma heresia num documento como esse. Isso é uma coisa evidente para quem crê na Igreja Católica. Então, eles retomam coisas da devoção ou da vida da Igreja e vários elementos daquilo que a Igreja sempre ensinou, e depois eles vêm ali e colocam aquela frase venenosa no meio. Então foi isso que Francisco fez com essa encíclica super piedosa que ele escreveu sobre o Sagrado Coração de Jesus. Então, se você vai lendo a encíclica, você vai percebendo que provavelmente nem foi ele, mas alguém que ele contratou ali falou assim: ó, faz uma coisa muito piedosa falando sobre o Sagrado Coração de Jesus. Aí vai citando São Bernardo, depois até São João da Cruz fala também, e outros santos e tal. De repente ele chega na conclusão e destrói. Destrói tudo. Ali ele desaba, né, com tudo aquilo que o catolicismo ensinou. Então as pessoas que amam o Sagrado Coração de Jesus e que querem manter a devoção a esse coração divino, que na verdade são as pessoas mais conservadoras, mais devotas, mais tradicionais, essas pessoas vão beber daquela fonte contaminada ali, com certeza. E a encíclica, ele pôs o nome justamente de Dilexit Nos, quer dizer, nos amou. E agora veio o Leão e colocou a outra encíclica chamada Dilexit Te. Só mudou o nos para te. Quer dizer que ele te amou. Então, segundo ele, é para concentrar mais, para mostrar que Deus não só amou todos, mas amou cada um em particular. E aí você vai perceber o veneno que está aqui no meio. Então, na Dilexit Nos, Francisco diz o seguinte: o que está expresso neste documento permite-nos descobrir o que está escrito nas encíclicas sociais Laudato Si e Fratelli Tutti. Que Laudato Si e Fratelli Tutti são como se fossem as duas pernas do pontificado de Francisco. Ele se baseou ali. E é ali que ele jogou todo o veneno da sua heresia nessas duas encíclicas. Então, mesmo nessa do Sagrado Coração, quer dizer, ele faz ali uma coisa muito piedosa para disfarçar. Fez agora mais por último. Mas ele termina dizendo o seguinte: ó, nesse documento você pode descobrir melhor o que está na Laudato Si e na Fratelli Tutti. Ele joga de novo para esses documentos heréticos. E ainda diz, ó, para ver que isso não é alheio ao nosso encontro com o amor de Jesus Cristo, pois bebendo desse amor, tornamo-nos capazes de tecer laços fraternos
de reconhecer a dignidade de cada ser humano e de cuidar juntos da nossa casa comum. Então, aquilo que a gente sempre está explicando, que eles praticamente reduziram a doutrina católica a essas três coisas: amar o próximo, reconhecer a dignidade de cada um, né? Quer dizer que não precisa ficar agora com religião e tal, não, vamos fazer todos uma fraternidade universal, porque cada ser humano tem uma dignidade, segundo eles, uma dignidade infinita, né? E depois cuidar da casa comum. A doutrina ficou resumida a isso. Se você vai hoje nas missas, 99% das missas no mundo inteiro só vão falar sempre dessas três coisas: respeitar, amar o outro. Depois, dignidade de cada ser humano, fraternidade universal. E depois, claro, nós temos que cuidar da nossa casa comum, porque o planeta está acabando e as pessoas estão morrendo, então vamos cuidar. Quer dizer que tudo o resto ficou levado ao esquecimento. E, ainda por cima, ele vem, nesse mesmo documento, criticar a Igreja Católica verdadeira, quando ele diz o seguinte, olha, que são estruturas ultrapassadas, obsessões de outros tempos, adoração de própria mentalidade, fanatismos de todo gênero que acabam por ocupar o lugar daquele amor gratuito de Deus, que liberta, vivifica, alegra o coração e alimenta as comunidades. Tá vendo? Isso aqui é próprio de Francisco, que ele vai lá, destrói e depois ele diz, tá vendo? Alimenta as comunidades com um veneno delicioso, né? Alimenta as comunidades com aquele veneno delicioso que nós vamos derramar. É isso. Então ele chama a Igreja Católica aqui, tá bem claro. O que é a Igreja Católica para ele? É uma coisa ultrapassada, é uma obsessão de outros tempos, é uma adoração de uma própria mentalidade, né? Porque, claro, nós mantemos aquela verdade ali, não, você começa a adorar a sua própria mentalidade, a sua verdade aí. E fanatismos de todo gênero, né? Porque usar um paramento antigo ou fazer coisas assim são fanatismo absurdo. E aí isso aí, segundo ele, ocupa o lugar do amor gratuito de Deus. A gente coloca a Igreja Católica acima do amor de Deus. Isso seria impossível. Por quê? Porque é Deus que revelou aquilo, é o Espírito Santo que nos deu aquilo. E aquilo que nos dá a condição de obedecer, de amar, de adorar o verdadeiro Deus. Então, quer dizer, é muito bem jogado. Se você for perceber, a linguagem deles é de uma inteligência, é de uma lógica assim, tão sutil, que as pessoas não conseguem perceber o erro. E a gente tem que se esforçar mesmo. Depois que a gente aprende, que a gente consegue ter discernimento para perceber essas coisas, ainda é difícil você perceber. Porque você começa a ler esses documentos e fala assim, nossa, que coisa bonita, olha aqui, olha, um parágrafo lindíssimo, olha que meditação. Olha que coisa bonita. Mas no meio daquelas coisas bonitas, eles colocam veneno. Isso é que é impressionante. E isso que São Pio X denunciava. Claro, Pio XII também. Nessa sua encíclica, em outras também, ele denunciou isso. Mas São Pio X, de uma forma muito lúcida, foi, por dizer assim, o Papa que melhor conseguiu desembaraçar essas manhas, essas coisas sutis dos modernistas e mostrar claramente aqui, olha aqui a falsidade, olha aqui a heresia, olha aqui a maldade que tem aqui. Quando ele denunciou o modernismo, quando ele denunciou Marc Sanier com o movimento do Sillon, com o documento Notre Charge Apostolique, que nós já comentamos outros tempos, essas pessoas são discípulos. Porque essa gente começou ali. Eles já estavam com tudo pronto no começo do século XX, só que eles não tinham poder. Eles eram combatidos pela autoridade da igreja. Agora estão no poder. Então veja o que diz Leão XIV com esse seu documento de Lexite. Em continuidade com a encíclica de Lexit Nos, o Papa Francisco, nos últimos meses da sua vida, estava para preparar uma exortação apostólica sobre o cuidado da igreja pelos pobres e com os pobres, intitulada de Lexite. Então quer dizer que, segundo ele, eu não acredito muito, mas segundo ele, na verdade, terminou de escrever o documento que o Francisco começou. Olha que coisa bonita, tá vendo? O seu mestre
começou a escrever ali, o cuidado com os pobres que nós devemos ter. Aí veio ele e terminou, né? Porque o outro morreu antes. Imaginando Cristo a dirigir-se a cada um dos pobres, dizendo: tens pouca força, pouco poder, mas eu te amei. Então quer dizer que aqui já é uma deturpação dessa palavra do Apocalipse. Ao receber como herança este projeto, sinto-me feliz ao assumi-lo como meu, acrescentando algumas reflexões e ao apresentá-lo no início do meu pontificado, partilhando o desejo do meu amado predecessor, vai vendo aí, de que todos os cristãos possam perceber a forte ligação existente entre o amor de Cristo e o seu chamamento a tornarmos-nos próximos dos pobres. É sempre a mesma conversa. Uma igreja social e terrena. Nós já explicamos isso muitas vezes, mas é sempre importante a gente relembrar. Porque muitas pessoas que nos criticam, que não entendem aquilo que nós estamos explicando, elas vivem na ignorância e fazem opção por continuar na ignorância. Então essas pessoas não só não têm a informação, não conhecem a doutrina católica e também não querem conhecer. Porque eles estão bem assim. E o que me dá muita dó é de ver os religiosos ali, grandes multidões de religiosos, pessoas bem intencionadas, mas totalmente a serviço dessa fraternidade universal maçônica. Quando que eles poderiam estar unidos com a verdadeira Igreja Católica na intenção de ter um verdadeiro Papa, de defender o Papa. E aí, na verdade, eles estão ali pensando que estão obedecendo o Papa, na verdade, eles estão obedecendo a um presidente dessa estrutura maçônica atual do Vaticano, que é chefe dessa anti-igreja, também totalmente baseada numa perspectiva social e terrena. E se você for perceber no passado, os papas sempre tiveram carinho e cuidado com os pobres. E nem por isso eles escreviam encíclicas para ter cuidado com os pobres. Você já viu algum papa verdadeiro escrever uma encíclica para exortar as pessoas a ter mais atenção, dar mais esmolas ou fazer mais caridade com os pobres? Eles podem fazer um sermão, uma homilia, né? Ou então chamar a atenção de um bispo: você está vivendo de uma forma muito luxuosa, seja mais caridoso com as pessoas pobres da sua diocese. Mas não passa disso. Nunca vai ter uma coisa além disso. O Papa Leão XII, verdadeiro Papa, século XIX, ele era de uma caridade imensa para com os pobres. Ele fez um restaurante no Vaticano e dava todos os dias almoço e janta para as pessoas ali de graça. Da parte dele, ele vinha ali às vezes servir os pobres. Então quer dizer que isso não é próprio dessa igreja maçônica moderna. Isso sempre foi a Igreja Católica. Agora, o ensinamento da Igreja Católica nunca se voltou para isso. Por quê? Porque isso aí é simplesmente uma coisa básica. Uma coisa evidente, uma coisa que todo mundo está sabendo. Uma coisa que precisa realmente falar numa encíclica, numa exortação apostólica, é chamar a atenção. Olha, aqui está o erro, aqui está a heresia, aqui está o problema. Tem que combater isso. E aí, depois de falar todas essas baboseiras, ele termina com uma frase totalmente herética, quando ele diz o seguinte aqui, o Camaleão: assim, uma igreja que não coloca limites ao amor, que não conhece inimigos a combater, mas apenas homens e mulheres a amar, é a igreja de que o mundo hoje precisa. Então quer dizer que nisso fica evidente que esse homem não é católico, não tem a intenção de se tornar católico e está ensinando o contrário do que a Igreja Católica sempre ensinou. Que a Igreja Católica sempre ensinou a colocar limites no amor, isso é doutrina moral. E a Igreja Católica sempre ensinou que nós temos inimigos a combater. Essa é a espiritualidade e essa é a defesa da fé. É evidente. E não é só uma heresia que ele está dizendo aqui, ele está recapitulando todas as heresias, tanto em matéria de fé quanto em matéria de moral. Isso aqui é a frase mais herética e mais apóstata que eu já encontrei em todos os documentos desde o Vaticano II.
Está agora aí na frase desse documento do Leão XIV. Até me faz lembrar aquela música do Lulu Santos, né? Que dizia o seguinte: a gente vai na rua, a gente faz assim e tal, consideramos justa toda forma de amor. Esse é o Lulu Santos, revolucionário. Consideramos justa toda forma de amor. É isso que eles querem. É destruir completamente a doutrina católica. Porque isso é o oposto do catolicismo. Não tem como a pessoa pensar dessa maneira e dizer que é católico. Então, por isso que eu faço essa citação do livro Conjuração Anticristã, que nós já citamos outras vezes, mas isso aqui é muito importante para as pessoas perceberem o que está por trás. Porque ele diz, o protestantismo fracassara na França. Por quê? Porque o protestantismo tinha que conquistar tudo ali e não conseguiu. A força do catolicismo foi maior e resistiu àquilo. Eles fizeram muito estrago. Teve muita guerra de religião, mas o catolicismo prevaleceu. Então, a França se mantivera católica, mas um mau fermento ficou depositado em seu seio. Então, o protestantismo ele não destruiu tudo, mas ele deixou aquele mau fermento. E esse mau fermento foi sendo trabalhado. E sua fermentação produziu, além da corrupção dos costumes, 3 venenos de ordem intelectual: o galicanismo, o jansenismo e o filosofismo. Então, se as pessoas entendessem essa frase, não precisa ler o livro inteiro, mas se elas entendessem essa frase, já seria uma perfeição da solução do problema. Porque a maioria das pessoas que são contra a teologia da libertação ou contra essas abominações litúrgicas e morais que esses homens vêm fazendo ali no Vaticano, acabam caindo no galicanismo. E eles dizem, não, nós temos que resistir ao Papa. Não, nós temos que desobedecer o Papa. Sendo que eles não percebem. Quer dizer, é impossível que uma pessoa seja legítima e tenha assistência divina e faça o contrário do que a igreja faz. As pessoas não percebem. Mas ali está o veneno, é o galicanismo. É o primeiro de todos. O segundo, que é mais sutil, é o jansenismo, que também está presente em toda essa gente, mesmo em muitos daqueles que se dizem sede-vacantistas, que teriam a verdadeira fé sobre o papado, mas depois caem no jansenismo. Por isso que eles não querem eleger um papa. E outros que vão para o filosofismo. O filosofismo abrange depois outras vertentes, que é muito grave também. Mas isso ficou impregnado. E a ação desses elementos sobre o organismo social acarretou a revolução, que foi o segundo e muito mais terrível assalto contra a civilização cristã. Então essa frase é de uma perfeição. Ela é de uma consciência tão perfeita do problema que a gente teria que decorar isso aqui. Isso aqui é impressionante. Realmente é isso. O protestantismo veio ali. Primeiro assalto do diabo contra o catolicismo. Não conseguiu chegar até o fim, deixou o fermento. O fermento foi trabalhando ali até destruir tudo pela revolução. E aí o que aconteceu? Como a conclusão deste livro demonstrará, todo o movimento imprimido à cristandade pela Renascença, pela Reforma e pela Revolução é um esforço satânico para arrancar o homem da ordem sobrenatural estabelecida por Deus na origem e restaurada por nosso Senhor. Veja bem que bonito. Já na origem, já tinha a ordem sobrenatural bem estabelecida. Mas depois nosso Senhor restaurou aquilo melhor. E confinado ao naturalismo. E aí está a definição do Vaticano II. Naturalismo. Aí está a definição de todas essas encíclicas feitas por esses homens que se apresentam como Papa depois do Vaticano II. Naturalismo. Não passa disso. Enquanto que, se você observa, a igreja verdadeira sempre tinha vínculo com os tempos passados, não criou uma coisa nova, sempre ensinou para manter a pureza da fé apostólica e sempre condenou todas as heresias e as outras falsas religiões. Combate o vício, promove a virtude e ao mesmo tempo a caridade. Isso é a Igreja Católica. Agora, Igreja Ecumênica Sinodal, presidida atualmente por Senhor Camaleão.
aponta só para o futuro, que para eles o que vale é um mundo melhor, né? Cuidar da casa comum. Depois, resume a fé em crer em Deus e no amor de Cristo. Isso é a fé católica para eles, nada mais. Depois, as heresias e as falsas religiões são boas também, porque tem sempre uma coisa boa, não pode combater, porque também todos vão para o céu, estão todos amigos, fratelli tutti. Depois, promove as paixões e os sentimentos e toda forma de amor. Né? Podemos dizer aí que é a religião do Lulu Santos. Toda forma de amor é justa. E o estado de confusão e de perdição no mundo se intensifica cada vez mais. Então é por isso que hoje nós devemos pedir a Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus Imaculada, que nos ajude nesse tempo de grande apostasia, para que a Igreja Católica, que é o corpo místico de Cristo, volte a ter a sua cabeça visível, que esse é o grande milagre que nós estamos pedindo, e através dessa cabeça visível, ou seja, de um verdadeiro Papa, possamos ter a vitória contra a revolução, que é toda arquitetada pela maçonaria e pelos chefes dessa elite mundial, para que a vitória seja garantida contra os inimigos de Deus. Então é isso que nós devemos pedir, devemos acreditar e é nessa intenção que nós devemos rezar. Então vamos pedir a Deus que nos ajude e que o nome de Cristo, que é nosso Rei, nosso Salvador, seja bendito eternamente. Amém.